do MPAP, Amapá, ou MPMA, Maranhão, ou MPCE, Ceará. Conflito entre membros do Ministério Público. Vamos supor que seja aqui, né, o estado do Pará, que é o rio Gurupi, para quem não sabe, Gurupi, e eu tenho aqui um promotor que fica em Viseu, brigando com outro promotor já no estado do Maranhão, nesse município aqui, que é Gurupi, né? Gurupi. Eu não sei bem, mas vamos supor que seja Gurupi. Estão brigando lá. Um promotor de Viseu, no Pará, promotor de Gurupi do Maranhão, brigando aqui numa situação que aconteceu aqui no Rio. Quem vai dirimir esse conflito? O STJ. Cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser a diferença entre o bem e o mal. Mesmo ocorre quando o conflito envolve membros do Ministério Público Federal ou Estadual. Vamos só mudar um pouquinho aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui um conflito entre o MPF, Ministério Público Federal, e o Ministério Público do Estado do Pará, em relação, por exemplo, a um problema de terra aqui, no mesmo Rio Gurupi. Quem tem atribuição? Vamos tirar o Maranhão dessa história aqui, senão vai dar problema. Olha aqui. Eu mesmo, como promotor de justiça, já peguei vários processos que houve situações de controvérsias entre Ministério Público Estadual e Federal, e a maioria deles, o processo acabou vindo para o Ministério Público Estadual mesmo, né? Então, quem vai dirimir o conflito? STJ. Restituição de coisas apreendidas. Perigo. A restituição de coisas apreendidas ocorre como uma coisa, né, móvel, é apreendida por ocasião da prática do crime. E o legítimo dono resolve pedir a sua restituição, uma vez que, sendo ele legítimo proprietário, tem direito a ter a posse da coisa. Então, os instrumentos na execução do crime, os bens materiais havidos diretamente da prática do delito, os bens materiais de valor exclusivamente probatório, aí eu poderia incluir veículos, armas, instrumentos como maquinário, na produção de drogas, não é isso? Aviões, carros, lanchas, o que mais? Alguém me ajuda? Não, casa não, bens imóveis não, só bens móveis, tá bom? Porque aí eu não vou ter apreensão realmente de um imóvel, mas através de uma hipoteca legal, que é um outro procedimento de uma questão incidente, porque é um procedimento que visa apreender aquele bem imóvel, tá? Mas eu quero dar um exemplo de bens materiais imóveis, né? De valor probatório. Ora, uma arma de um crime, você concorda comigo que uma arma de um crime, ela tem valor probatório? Eu preciso fazer o exame de balística nela, para saber se a bala que matou aquela pessoa foi disparada realmente pelo acusado, ou se a bala foi disparada por outra pessoa, tá? Só poderão ser restituídas após o trânsito em julgado da sentença. Geralmente, as coisas de valor probatório só poderão ser restituídas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, porque elas têm valor probatório naquele processo. Se elas forem restituídas, eu posso depois querer fazer
uma perícia naquela arma, por exemplo, e a arma não está mais lá para elucidar aquela questão. O confisco é o efeito automático da condenação. Então, aqueles bens que são confiscados por lei, eles não podem ser restituídos. E assim como a obrigação de reparar o dano, uma sentença condenatória, impõe o efeito de reparar o dano no cível, também impõe a perda em favor da União dos bens e instrumentos utilizados na prática do crime, que é o confisco. Então, esses bens utilizados na prática do crime são confiscados. Então, esses bens não podem ser devolvidos. Beleza? Quando cabível a restituição, poderá ser feita pela autoridade policial ou pelo juiz. Pela autoridade policial por ocasião do inquérito policial ou do termo circunstanciado de ocorrência, e pelo juiz quando já houver processo com recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Repetindo, na fase de inquérito, autoridade policial, delegado de polícia, não é escrivão que restitui nem investigador, e na fase judicial, o juiz de direito. Restituição pela autoridade policial. Professor Franklin, agora eu quero aprender quais são os requisitos necessários para que eu possa pedir uma restituição de coisa apreendida perante o delegado de polícia. Vamos lá. Primeiro, letra A. Tratar-se de coisa restituível. Logo, você já de antemão tira daqui tudo que vai ser confiscado. O que estiver sujeito ao confisco não é restituível, não pode ser requerida. E não existir interesse na manutenção da apreensão. Professor, o que é isso? Não existir interesse. O interesse vai existir sempre enquanto aquele bem for de valor probatório. Quando ele tiver valor probatório, vai provar ou não alguma coisa no processo, eu não tenho como fazer a restituição. Ok? Alright, alright. Diga, Valente. Você lembra do Juan Carlos Abadía? Es que él tuvo sus bienes confiscados por el gobierno brasileño. ¿Por qué? Porque era un traficante y tenía que ter sus bienes arreglados para ser vendidos, para ser confiscados. Entonces, ellos tuve los bienes arrestados y después confiscados por el gobierno brasileño. Si tú fueses un ladrón, tendrías tus bienes confiscados também. Ele, o Juan Carlos Abadía, gente, e qualquer traficante que adquiriu com proveito do crime bens, como aviões, imóveis, né? Fazendas, lanchas e até relógios caros, né? Relógios Rolex, né? Nido Multifor, aqueles carros Ferrari, né? Muito bem, aqueles bens serão apreendidos, consertados, se estiverem danificados, né? E levados a leilão e vendidos. Tá? Isso é um exemplo de confisco, né? Então, o maquinário utilizado para fazer a droga é confiscado. O maquinário utilizado para falsificar moeda é confiscado e vendido, destruído, né? Armas ilegais de uso restrito das Forças Armadas que são apreendidas com traficantes são confiscadas e destruídas. Esse bem não pode ser restituído, ok? Sim, aí os bens adquiridos de forma ilícita serão vendidos para restituir o erário, né? Porque o crime não só teve um aspecto
de lesão da vítima, como também da sociedade, como também teve alguns crimes geram prejuízo para o erário. Bom, então, está fresco? Não, peraí, eu explico. Se você perguntar em espanhol se está fresco, é que está, se ele está, vamos dizer assim, não significa boiola, não é isso não. Significa que ele está, se ele entendeu, né? Você pergunta para o espanhol, está fresco? Vamos lá, bom, ok, bem. Não houver dúvida quanto ao direito do reclamante. E aí é uma outra, quando não há dúvida sobre o direito del impugnante. Quando é que não há dúvida sobre o direito do reclamante, gente? Quando ele tem o documento que prove a propriedade daquele bem. E eu, como promotor criminal, todos esses anos de atuação, o que eu vejo? Às vezes a pessoa vai lá e quer receber de volta uma bicicleta. Está na polícia. Ele não tem a nota da bicicleta, nota fiscal. E aí, como é que ele vai? Como é que vai ser restituída aquela bicicleta? Ele vai atrás do som. O som ainda é uma eletrola, amigo. Uma radiola. Né? Ele vai atrás de um urinó. Vocês sabem o que é urinó? Pinico. As mulheres vão atrás do califão. Se não tiver a nota fiscal, não vão receber nada. Não tiver um documento que prove. E aí, professor? Nós tivemos um caso interessante de um cidadão, o nome, ele era conhecido como peraí, deixa eu ver. O filho dele chamava-se Pracaxi. E ele teve o filho dele, pegou a arma dele, que era uma arma de caça, e foi, usou a arma para atirar numa outra pessoa. E ele foi então pedir para que a arma fosse restituída. Ele não tinha documento da arma. E aí? E aí que ele teve que trazer declarações de várias testemunhas para provar que aquela arma era dele. Então, se você adquirir um bem, tenha esse cuidado, guarde a nota. Se você tem um imóvel de sua propriedade, faça a escritura pública. Porque se você não tiver a escritura pública, você não é proprietário. Tecnicamente, você é posseiro. Você só tem a posse. Porque a propriedade no direito brasileiro só ocorre com a lavratura da escritura pública. Não sabia disso? Sabia, né? Aluna de civil. Bom, a apreensão da coisa não tiver sido realizada em poder de terceiro de boa-fé. E aí tem uma outra questão, né? O terceiro de boa-fé pode, de boa-fé, emprestar arma para uma pessoa, que também, de boa-fé, empresta arma para o assaltante. O assaltante, de boa-fé, pega aquela moto, de boa-fé, de boa-fé, e vai com aquela moto de boa-fé, com um caráter bem apurado, e assalta uma pessoa. A moto é apreendida juntamente com a arma e juntamente com o produto do crime. Ora, o terceiro que emprestou a moto, dono da moto, que emprestou para um terceiro e que emprestou para o outro, ele estava de boa fé. Não sabia nem que a moto estava sendo usada para a prática de um roubo, de um crime. E evidentemente que ele, estando de boa fé, deverá ser considerada para a restituição daquele bem. Mas a apreensão da coisa não tiver sido realizada em poder de terceiro de boa-fé. Então, restituição pelo juiz. Quando eu tiver um processo judicial, recebimento da queixa ou da denúncia, eu vou ter a restituição pelo juiz.
Se o direito do reclamante for induvidoso, porque ele tem a nota fiscal, ele tem o documento de propriedade, ele tem aquela, no caso da arma, ele tem o porte da arma, né? Ele tem o documento, o registro da arma, né? Ele poderá o juiz, mediante termo, ordenar a devolução dos bens, desde que sejam restituíveis e não subsista interesse para o processo. Então, duas coisas o juiz considera. Primeiro, ele manda para o parecer do Ministério Público. O bem é restituível, não foi produto de crime, não é bem que vai ser confiscado. Número 2, aquele bem interessa ao processo, aquela arma não vai ter ainda que ser periciada, que às vezes é um carro que foi usado na prática de um furto, um roubo, né? E um crime, um sequestro, uma extorsão mediante sequestro, e que eu não vou restituir aquele carro ainda, porque o carro não foi periciado. Então ainda interessa para o processo. Então o promotor dá o parecer. Se o bem não tiver nenhum impedimento legal, for objeto de devolução, e se ele não tiver valor para o processo, normal, ele será restituído. Devendo o requerente, no prazo de 5 dias, produzir prova de seu direito. No caso do pai do Pracaxi, ele deu entrada no pedido de restituição da espingarda e não tinha como provar que a espingarda era dele. Então, demos o prazo para que ele, em 5 dias, trouxe prova testemunhal, várias pessoas que provaram que era a arma que ele usava. E ele era um homem de bem. O filho, na verdade, era desguiado, mas ele era uma pessoa de bem. O filho atirou, a sorte que o filho não matou, né? Mas aquela arma primeiro foi periciada e depois foi entregue para ele. Se forem apreendidas em poder do terceiro de boa fé, será deferido igual prazo para instruir o procedimento. O caso do dono da moto que deu a moto para o outro, que o outro deu para o assaltante, ele vai ter que provar isso, né? E aí ele vai provar através do DUT. Ele vai provar que é dono da moto para poder receber a moto. Na próxima aula, questões incidentes, parte 3. Pergunto alguma dúvida, alguma pergunta, falem agora ou